E o equatoriano Gonzalo Plata dá uma festa de despedida e reforça a ideia de que estará deixando o Flamengo nos próximos dias. Será? Fica a pergunta para você. Falando sobre Filipe Luís, o nosso querido Mister já foi inscrito no bid e está apto a comandar o time do Flamengo na beira de campo. Será que contra o Vasco, no clássico de quarta-feira, teremos a presença de Filipe Luís? Falando sobre São Paulo, meus amigos, o impeachment do atual presidente, ou não mais atual, Júlio Casares, destrava a negociação entre o Clube Paulista e o Mengão, o Malvadão, em relação a Alan e Marcos Antônio. Será que agora a troca vai ser feita ou o Flamengo vai conseguir adquirir o volante paulista? Falando sobre Paquetá, meus amigos, tem atualizações, coisas boas, pelo menos duas notícias aí que vão alegrar o seu coração. Paquetá tá mais perto do que nunca do Flamengo. Olha, falando sobre o clássico de quarta-feira, o Flamengo ainda vive uma indefinição se vai ou não colocar o time sub-20, se vai colocar o time profissional. Indecisão total, e eu vou trazer atualizações. E para fechar o vídeo de hoje, também falarei sobre a decisão da Supercopa do Brasil, gramado do Maracanã pronto para o clássico, de quarta-feira, e infelizmente as cifras do Campeonato Carioca que realmente não motivam nenhum dos 4 grandes clubes a permanecer disputando aí, infelizmente, o Cariocão. Mas antes de seguir com tantas e tantas informações sobre o Flamengo, sobre o nosso Mengão, eu gostaria de pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais nessa linda plataforma. Gente, lembrando que, na moral, por dia passam aqui milhares de pessoas, por volta de umas 15 a 18 mil pessoas, que terminam não se inscrevendo. O cara vê o vídeo, ele acha até que já está inscrito. Então faça esse exercício agora. Vê se já deu like. Se não deu like, deixa o like. Vê se está aí, inscreva-se. Se tiver o botãozinho inscreva-se, é porque você não é inscrito. Realize sua inscrição e faça parte dessa família linda, porque a gente é da mesma família, temos o mesmo DNA rubro-negro e amamos quem? Amamos o Flamengo. Que escudo lindo, né? Sem mais delongas, vamos para o início desse nosso vídeo, porque temos muitas informações. E o Gonzalo Plata, será que está realmente de saída do nosso Flamengo, gente? Vou falar sobre isso agora e sobre Filipe Luís, que já está apto a comandar o time do Flamengo na beira do campo. Será que contra o Vasco veremos o nosso querido Mister? O nome de Gonzalo Plata virou assunto entre os torcedores do Flamengo após rumores de que o atacante equatoriano teria feito uma festa de despedida lá no seu condomínio, onde ele mora, na Barra da Tijuca, gente. A movimentação gerou especulações sobre uma possível saída do jogador, principalmente nas redes sociais, onde o tema rapidamente ganhou força. A rede social é fogo, né, irmão? Pro bem e pro mal, então a gente tem que ficar ligado, né? Apesar do barulho, a informação apurada indica que não se trata de uma despedida do clube. Segundo a jornalista Isabelle Costa, Plata está apenas mudando de condomínio, mudando de endereço, mas está permanecendo, vai permanecer ainda na Barra da Tijuca, né? Quem não quer ficar ali? Internamente, a diretoria do Flamengo reforça que o atacante segue nos planos da comissão técnica e é visto como um atleta muito importante para o Filipe Luís. A gente sabe que Plata é queridinho, né? Assim, qualquer possibilidade de venda, neste momento, é considerada remota. Gente, apesar de eu não achar que o Plata jogue muito bem como centroavante, como ponta, eu acho que ele é muito mais um defensor no ataque, de verdade. Mas ele se encaixa muito bem ao estilo de jogo do Filipe Luís e tá tudo certo, mano. Se tá dando certo, eu não vou discutir. Eu já critiquei muito o Filipe Luís, atualmente eu tenho não passado pano, mas pensado no seguinte: cara, eu vou apoiar o Flamengo, apoiar as decisões do técnico, apesar de às vezes ter que criticar, mas é isso. Então, Plata é realmente alguém importante aí para esse time do Filipe Luís, tá? Os rumores aumentaram ainda mais por conta do interesse, é claro, atribuído ao West Ham da Inglaterra ao jogador, tá?
Tá? O cenário chamou a atenção porque o Flamengo vem negociando paralelamente a contratação de Lucas Paquetá, juntamente com o clube inglês. Isso abriu espaço, é claro, para especulações sobre uma eventual negociação conjunta ou até mesmo um envolvimento de Plata como parte da operação. No entanto, essa hipótese não está sendo discutida nos bastidores neste momento. Enquanto isso, fora de campo, falando sobre Filipinho Luís, o Flamengo também teve uma atualização importante no boletim informativo diário da CBF, o famoso BID, né? Mesmo utilizando o time sub-20 no Campeonato Carioca, o clube já trabalha nos ajustes para a temporada de 2026. Nesta segunda-feira, ontem, o nome de Filipe Luís foi oficialmente publicado no BID, confirmando a renovação de contrato do treinador até 2027. E aí já começam os rumores, né? Será que Filipe Luís vai comandar o time contra o Vasco? Pô, calma aí, calma. A publicação no BID, porém, não significa automaticamente que Filipe Luís estará à beira do campo, né, no clássico aí contra o Vasco. Apesar da pressão da torcida insatisfeita com o desempenho do time, infelizmente, né, do time alternativo no Carioca, a inscrição formal do treinador não está diretamente ligada à utilização imediata do elenco principal. Então, gente, muita calma nessa hora, né? Filipe Luís tem lá o planejamento dele, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E não é porque o cara foi inscrito que já vai estar... E aí eu tô vendo um monte de influência, um monte de YouTube falando pra caraca, como se o Flamengo tivesse rebaixado. Gente, a possibilidade é remota. É muito difícil. Eu vou falar ainda sobre isso, cara. Sabe? É um time que é rebaixado, cara, no meio de 12. E existem tantos times piores que o Flamengo. Entendeu? Fica calmo. Vou trazer notícias. Mas eu gostaria de saber de você. Você gostaria que o Plata fosse embora do Flamengo? Ou ainda, Filipe Luís, na quarta-feira, deveria comandar o time do Flamengo, o elenco principal? Sua opinião nos comentários. Mudando um pouco de assunto, falaremos sobre Júlio Casares, o impeachment mais esperado, tanto pela torcida aí do São Paulo, né, quanto pela torcida do Flamengo, porque o negócio estava travado entre Flamengo e São Paulo em relação ao volante Marcos Antônio e o volante Alan, do Flamengo, que poderia já ter ido para o São Paulo há muito tempo. Estava tudo travado, esperando aí a votação do impeachment. Foi votado, né? Já não é mais presidente do São Paulo no atual momento. E parece que a diretoria, né, interina já está querendo resolver o problema. E está precisando de dinheiro. Vou trazer, então, atualizações sobre esse caso neste momento. Falarei ainda sobre o Corinthians. Vamos lá. A crise política no São Paulo acabou destravando negociações que envolvem diretamente o Flamengo no mercado da bola. 3 dias após a aprovação do impeachment do presidente Júlio Casares, o clube paulista retomou conversas com o malvadão envolvendo 2 volantes. Você já sabe, né? Estou falando de Alan, é claro, e Marcos Antônio. Inicialmente, a antiga diretoria do São Paulo tinha o interesse, tá, de comprar Marcos Antônio em definitivo. O jogador está emprestado pela Lazio da Itália e vinha sendo tratado aí como peça importante no planejamento. Mas, no entanto, com a mudança no comando do clube, a postura já mudou. A nova gestão passou a enxergar o volante como uma oportunidade de gerar receita imediata, gente. Os caras estão pensando já em desfazer do jogador. Algo, é claro, considerado fundamental diante do cenário financeiro delicado vivido pelo tricolor. Cara, se está sem dinheiro, não tem o que fazer. Tem um jogador, tem um clube com mais dinheiro oferecendo uma boa grana. O Flamengo, se eu não me engano, estava trabalhando com a ideia de deixar o Alan embora por 3 milhões de euros. O jogador está avaliado a 9, o Marcos Antônio. Paga 6 milhões, dá o Alan e fecha a brincadeira. 6 milhões de euros está muito bem pago. Só para a gente ter noção, junto à Lazio, tá? O São Paulo ia comprar por 4,2 milhões de euros. Estão recebendo o Alan, um volante, para satisfazer a saída de um jogador.
suprir a falta, e ainda recebendo mais 6 milhões de euros, pô, tá doido. É muito bom essa negociação, hein? Não dá mole, hein? Além da instabilidade política, o São Paulo enfrenta outros problemas fora de campo, como denúncias envolvendo o camarote do Morumbi e dificuldades aí estruturais no centro de treinamento, que sofre com alagamentos em dias de chuva. Coisa triste, né? Esse conjunto de fatores contribuiu para o afastamento de Casares e também travou negociações até que houvesse uma definição, né, administrativa. E agora já tem. Vamos então ver cenas dos próximos capítulos, né? A conversa entre Flamengo e São Paulo começou, na verdade, com o interesse paulista em Alan. O rubro-negro, porém, deixou claro que só aceitaria avançar se o acordo incluísse Marcos Antônio. O jogador já deu sinal positivo para defender o Flamengo, mas até o momento o clube carioca ainda não apresentou uma proposta oficial. A expectativa é de que isso aconteça em breve, já que o São Paulo precisa de caixa e o Flamengo lida com um calendário aí cheio de competições. Paralelamente a isso, falando de Alan, tá? Alan também esteve no radar do Corinthians, mas a postura do Flamengo acabou irritando a diretoria alvinegra. É de graça, né? O clube paulista se incomodou com a demora nas respostas. Parece aquele teu colega, né, que te manda mensagem pelo WhatsApp, pô, tu tá trabalhando, tu não pode responder, ele fica chateado com você, né? Que gestão amadora é essa do Corinthians, gente? Meu Deus do céu. Então, seguindo, né, o clube paulista se incomodou com a demora nas respostas, já que o Flamengo preferiu aguardar o retorno do presidente Luiz Eduardo Batista da viagem. Com isso, o Corinthians esfriou a negociação e passou a tratar Alan como plano B. Fazer o quê, né? Eles que querem, pô. Aguarda ou vai atrás de outro jogador, pô. Diante da indefinição, o Corinthians mudou o foco e iniciou conversas com São Paulo pelo meio-campista Alisson. Do lado do Flamengo, a situação de Alan segue em aberto, mas sem avanços concretos com nenhum dos interessados. O volante se reapresentou normalmente e segue à disposição aí da comissão técnica, com chance de atuar nesse clássico agora de quarta-feira contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, em uma equipe aí que provavelmente vai ser mesclada de jovens e reservas. Eu ainda vou falar sobre isso, né? Fica comigo até o final. Enquanto isso, o Corinthians também monitora a situação de Memphis Depay. Será que vai jogar contra o Flamengo, gente? O atacante, que ainda não estreou em 2026, né, por conta de um edema ósseo no joelho esquerdo, segue em recuperação. O clube optou por não forçar o retorno e trabalha com a possibilidade de utilização apenas na decisão da Supercopa do Brasil, justamente contra o Flamengo. Então os caras estão querendo guardar munição, né? Munição para o jogo. Depay já até iniciou as atividades no campo, mas ainda com muitas limitações. O técnico Dorival Júnior evitou estabelecer prazos e pediu cautela no processo. Assim, o holandês deve ser poupado novamente no clássico contra o Santos, enquanto o Flamengo se prepara para enfrentar o Vasco da Gama no Maracanã. Lembrando que a decisão da Supercopa coloca frente a frente os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Está marcada para o dia 1º de fevereiro em Brasília, lá no Mané Garrincha. A gente pode provavelmente ver o encontro aí de Alan, Flamengo e Corinthians no cenário ainda com muitas indefinições aí nos bastidores. É isso, meus amigos. Não tem jeito. Camarada quer contratar, mas não tem paciência. Uma das coisas que eu vejo no Flamengo, na gestão do Flamengo, é a paciência. Caraca, para contratar o Vitão foi uma demora, parece até que não vai acontecer, mas eu acho que faz parte do processo. A gente está vendo a mesma coisa aí acontecendo com o Paquetá, entendeu? Marcos Antônio, o Flamengo vai ali com calma. Thiago Almada, o Flamengo tá aguardando para dar o bote no Thiago Almada. A gente vai ver cenas aí nos próximos capítulos. Basta fechar a janela de transferências no mercado europeu, que ocorre ali entre os dias 2 de fevereiro a 6 de fevereiro, que a gente vai ter notícia, hein? Se o Almada não for negociado com times da Europa, muito provavelmente ele terá seu destino no malvadão, no mais querido. Vamos lá, vamos para próximas notícias. E falando sobre o gramado do Maracanã, para te deixar mais tranquilo, feliz, depois eu vou trazer uma notícia não muito boa, vou falar um pouquinho sobre as premiações. Eu acho e acredito ainda que é uma das razões, né, as premiações do Campeonato Carioca é uma das razões de você ver os times, os 4 grandes times não querendo
disputar, fazer uma pré-temporada apenas aí, né, com o time sub-20 ou com o time mesclado. Pô, tá de brincadeira, irmão? Flamengo recebendo menos que Mirassol e Red Bull Bragantino no Campeonato Carioca? Vou trazer informações exatas sobre as premiações, aí você vai ficar assustado. Fica comigo até o final. O Maracanã já está pronto para o Clássico dos Milhões. A administração do estádio finalizou nesta segunda-feira a reforma do gramado pensando na temporada de 2026. E o campo agora renovado vai estrear justamente no duelo entre Flamengo e Vasco nesta quarta-feira às 9h30 da noite pelo Campeonato Carioca. Meus amigos, quarta-feira. Amanhã você tem encontro com o Mengão e comigo também, porque as notícias não vão parar de bombar. Depois de um 2025 extremamente pesado, com nada menos de 73 jogos disputados no estádio, a recuperação do gramado virou, é claro, prioridade. O trabalho começou logo após o tradicional Jogo das Estrelas, organizado pelo Zico no dia 27 de dezembro, e foi feito em etapas para garantir que o campo aguentasse aí o ritmo logo no começo desse ano, né? Ano maravilhoso. Primeiro houve uma raspagem da camada mais superficial do gramado. Aproximadamente 1 centímetro da vegetação foi retirado, o que ajuda, parece que, a melhorar o funcionamento do sistema híbrido e permite a aplicação de uma areia nova, deixando o campo mais firme e seguro para os jogadores. Diferente dos campos de plástico, né, irmão? Por isso que o Flamengo reclama muito. Olha o investimento que é feito aí no Maracanã para dar condições boas de jogo para os jogadores, né? Depois disso, o gramado entrou na fase de rebrota e crescimento. Segundo a gestão do Maracanã, o campo chegou a esta semana com boa densidade, visual bonito e principalmente em condições ideais para a prática boa do futebol. A expectativa é que o piso suporte bem a sequência de jogos que tá vindo por aí, meu irmão. Muito jogo, né? Flamengo e Fluminense com certeza vão atuar bastante aí pelo Maracanã neste ano. Enquanto dentro de campo o estádio está pronto, fora dele o Campeonato Carioca, vou falar sobre isso agora, né? Continua enfrentando um velho problema. A diferença de dinheiro em relação a outros estaduais, gente. É um absurdo, cara. Fica comigo que você vai entender. O levantamento da Sport Insider mostrou como o Carioca fica para trás quando comparado ao Campeonato Paulista, até mesmo em relação aos clubes menores, aos pequenos clubes. Em São Paulo, só pra gente ter noção, Corinthians, Palmeiras e o próprio São Paulo e Santos recebem 35 milhões só para disputar o estadual. Já no Rio, o Flamengo, que é o principal clube do estado, recebe 10 milhões, gente. Cara, diferença de 25 milhões de reais, é muita coisa. O Flamengo recebe 10 milhões de cota fixa, valor menor até do que é pago para times como Red Bull Bragantino e Mirassol. Como é que leva a sério um campeonato desse? Não dá, pô. A situação é ainda mais complicada para Botafogo, Fluminense e Vasco. Cada um recebe 6,6 milhões no Carioca, ficando bem atrás de clubes paulistas de menor investimento. Internacional e Grêmio, só para a gente ter noção, recebem os mesmos 10 milhões do Flamengo, enquanto Atlético Mineiro e Cruzeiro recebem logo abaixo, com 9 milhões de reais. Esses números não incluem bônus por metas, tá? Ou títulos, mas já deixam claro o tamanho do desafio do Campeonato Carioca. O estadual segue tentando aí se manter relevante no calendário, mesmo com arrecadação muito menor do que as outras competições regionais no Brasil, cara. Tá tentando, mas não consegue. Se o Flamengo pudesse, nem botaria time sub-20, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Mas assim, eu acredito que no regulamento, né, o Flamengo, por fazer parte aí da agremiação, está dentro da FERJ, né, para poder disputar os outros campeonatos, o Campeonato Brasileiro, deve ter alguma coisa que link, né, que seja, é como se fosse um pré-requisito. O Flamengo tem que jogar o Campeonato Carioca, né, para poder disputar as outras competições nacionais. Mas, pô, não dá, mano. Imagine, você bota um Pedro para jogar, um jogador bom aí se machuca, o cara fica o ano todo sem jogar por causa de 10 milhões? Pô, 10 milhões de reais é pouquíssimo, gente. O Flamengo agora vendeu o Alacian, né, por 10 milhões. Pô, tá quente aqui, hein? Diz aí se tá quente aí onde você mora. Rio de Janeiro começou o dia, tá meio que chovendo, mas tá muito abafado. Mas o Alacian foi vendido por 10 milhões de euros, cara. Algo em torno de 66 milhões de reais. O que são 10 milhões, pô? Vendeu um garoto aí da base aí, um garoto novinho que nem tenha jogado no profissional, vai receber muito mais do que isso.
Pô, é brincadeira, cara. Então, vamos lá, vamos seguir aqui com mais informações. Nesse momento, chegamos num tópico bem importante, tá? Eu vou falar sobre o clássico entre Vasco e Flamengo. E se não for o tópico mais importante desse vídeo, é o segundo mais importante, porque depois vou falar sobre atualizações do caso novela Paquetá. Mas ó, fica comigo até o final. Flamengo vai utilizar ou não um time profissional? Vai entrar com um time misto? Quais são os jogadores que provavelmente estarão no clássico de amanhã contra o Vasco? Felipe Luiz vai para a beira do campo? Tudo isso falarei agora aqui com vocês. Vamos lá? O Flamengo decidiu recalcular a rota no Campeonato Carioca e deve sim contar com jogadores do elenco profissional aí nesse clássico contra o Vasco, nesta quarta-feira no Maracanã, 9h30 da noite, hein? A mudança acontece depois de um início bem abaixo do esperado no estadual, com o time ainda sem vencer, somando apenas um ponto e ocupando a última colocação do grupo B. Gente, só para vocês terem noção, o Flamengo, né, pra gente relembrar e a gente ter uma noção do que está acontecendo de fato, o Flamengo empatou com a Portuguesa no primeiro jogo, né, 1-1. Depois o Flamengo perdeu para o Bangu, em Moça Bonita, por 2-1. E o último jogo contra o Volta Redonda, o Flamengo perdeu por 3-0. 3-0, poderia ter tomado de 5, lá no estádio Raulino de Oliveira, na casa, né, do próprio Volta Redonda. O cenário ficou ainda mais preocupante após a vitória do Maricá sobre a Portuguesa neste domingo. Com isso, o risco de o Flamengo acabar caindo no quadrangular contra o rebaixamento passou a ser tratado com mais seriedade internamente. Tá apertando, né? A ideia inicial era manter o planejamento, usando os garotos aí de sub-20 nos clássicos contra o Vasco e também Fluminense, enquanto o elenco principal fazia a pré-temporada. Mas a tabela começou a apertar e neste momento parece que o clube resolveu agir. A tendência agora é de uma solução intermediária. Nada de time titular completo, mas alguns jogadores do elenco profissional devem ser liberados para reforçar o grupo, né, dos jovens aí do sub-20. O regulamento permite o uso de equipes alternativas até a terceira rodada. Porém, o peso esportivo e o risco de criar mais jogos no calendário fizeram a diretoria aí repensar e agir. Não teve jeito, né, gente? Ainda não existe uma definição oficial sobre quem vai jogar, mas alguns nomes já aparecem como prováveis. Falando aí de goleiro, o André, né, deve fazer sua estreia, até porque vem um bom ritmo de jogo lá da Europa. Na defesa, Vitão também está surgindo como opção, já que começou a pré-temporada antes do restante do elenco. Já no meio de campo, poderemos ver Alan ganhando minutos, né, antes de ir talvez para o São Paulo. E lembrando que para ele é uma vitrine, né, jogar. Provavelmente, além de Corinthians e São Paulo que estão interessados, pode surgir algum outro clube aí querendo levar o jogador. Já no ataque, o Flamengo avalia usar Michael e Pedro. Aí, meu irmão, eu não vou mentir. Isso me preocupa. Uma coisa é você botar o Michael, colocar um Samuelino. Pô, o Pedro veio de recente lesões. Você pegar o Pedro, botar para jogar no estadual, pô, aí é um amadorismo extremo. Tá? Da comissão técnica, mandada por Felipe Luiz, e diretoria do BAP. O Pedro, na moral, não tem que entrar de forma alguma no Campeonato Carioca. Essa é a minha visão, gostaria que você deixasse a sua, tá? Já do outro lado, o Vasco também vive aí um clima de indefinição. O atacante Ryan está muito perto de ser vendido para o Bournemouth, né, da Inglaterra, em uma negociação que pode chegar a 35 milhões de euros. O jogador, por sinal, já até aceitou os termos e aguarda apenas uma definição do clube, né, do Vasco da Gama. Por isso, o jogador não foi nem relacionado aí para a última rodada do Carioca, né, contra o Nova Iguaçu, e pode acabar fora também desse clássico aí contra o Flamengo na quarta-feira. E para fechar, falando de Flamengo, né, com 2 derrotas e um empate, além de um jogo a mais que os rivais, o Mengão vê de perto o risco, tá, de disputar o quadrangular do rebaixamento. Caraca! Pelo regulamento, os 2 piores de cada grupo entram nessa fase extra e o último colocado acaba aí sendo rebaixado. Mas isso
É muito difícil acontecer com o Flamengo, pô. Tá doido? Por isso mesmo, com foco total na estreia do Brasileirão, no dia 28, né, contra o São Paulo, a comissão técnica entende que talvez seja necessário intervir agora para evitar um problema maior lá na frente. Tá? O clássico contra o Vasco, além de toda a rivalidade, virou também um ponto de virada aí no planejamento do Flamengo para o início da temporada. Gente, vamos esperar cenas dos próximos capítulos, não tem nada confirmado, né? Mas existem com certeza especulações de que o Flamengo pode entrar com um time misto. E a gente aguarda. Espero que o Pedro não seja relacionado. Por favor, né, Flamengo? E agora chegamos na parte final do nosso vídeo, a parte mais calorosa. A galera tá aí doida para ver, né, o Paquetá chegando no Mengão. Vamos então aguardar, né, cenas dos próximos capítulos. E é claro, nesse momento vou trazer informações para vocês sobre esse Paquetá que tá, meu irmão, muito perto de chegar no Flamengo. Vamos lá, vamos para as notícias. A volta de Lucas Paquetá ao Flamengo parece cada vez mais uma questão de tempo, gente. Nesta segunda-feira, duas novidades importantes surgiram e ajudaram a aumentar ainda mais o otimismo da torcida do Flamengo em relação ao retorno do meia, do nosso cria do ninho, né? Paquetá é muito bom. A primeira delas envolve o próprio Flamengo. Segundo informações do jornalista Mauro César Pereira, o clube deve formalizar ainda hoje, tá, nessa terça-feira, uma nova proposta ao West Ham. A diretoria do Flamengo teria aguardado, né, o jogo dos ingleses contra o Tottenham para entender se Paquetá seria utilizado, que poderia mudar, é claro, o rumo da negociação. Como o meia segue fora dos planos imediatos, o Flamengo resolveu acelerar. Está correndo aí agora, né, contra o tempo. Até aqui, a última proposta enviada girava em torno de 30 milhões de euros fixos, com mais 5 milhões de euros em bônus por metas. Agora, a expectativa é de um ajuste nos valores ou na forma de pagamento para tentar destravar de vez aí esse negócio, tá? A segunda boa notícia vem do próprio West Ham. O clube inglês já se movimenta no mercado em busca de um substituto para o meia Paquetá, o que é sempre, né, um sinal claro aí de que a saída está realmente próxima, está no radar. Segundo o jornalista Ben Jacobs, tá, os ingleses estão perto de fechar com o venezuelano Keiber Lamadrid, tá, de 22 anos, que atua no Deportivo La Guaira. O jogador, inclusive, já teria sido autorizado a realizar exames médicos antes, tá, de se juntar ao elenco. Então está perto realmente, né, a saída do Paquetá. Esse movimento reforça a sensação de que o West Ham já trabalha com a possibilidade real de perder Paquetá ainda nesta janela, não no meio do ano. E não é só isso, tá? Com o avanço das conversas, os ingleses também reduziram, isso é muito positivo, reduziram consideravelmente a pedida inicial. Se antes o valor era de algo em torno de 60 milhões de euros, agora a negociação gira em torno de 45 milhões de euros. Um desconto aí gigantesco, né, significativo, que foi visto internamente no Flamengo como um passo importante para viabilizar o acordo. Agora, uma coisa importante, tá, sobre isso é que o Flamengo estava estudando fazer uma proposta de 35 milhões de euros fixos, aumentar um pouco a pedida, mais 7 em bônus, que daria aí 42 milhões de euros. Aí você percebe que há uma movimentação do West Ham, né, propondo 45. Então, provavelmente, o Flamengo deve esticar um pouco mais essa corda para chegar aos 45, ou no meio termo aí, talvez uns 43, 44. Vamos aguardar. Já do lado do jogador, a postura segue sendo um fator decisivo, né? Paquetá nunca escondeu o desejo de voltar ao Flamengo e deixou isso claro nos bastidores. O sonho do meia está à disposição para a final, já agora, da Supercopa do Brasil contra o Corinthians no dia 1º de fevereiro. A possibilidade existe, mas o clube não pretende atropelar processos apenas para contar com o jogador nessa decisão, né? Pô, tem que ir com calma, né? E como se não bastasse tudo isso, as redes sociais ainda deram um empurrãozinho extra na empolgação aí da nação, gente. O Flamengo publicou fotos antigas de Paquetá, ainda garoto, em uma trend nostálgica, relembrando aí o elenco de 2016. O detalhe que incendiou a internet foi a reação do próprio jogador, que apareceu nos comentários
colocando aí coraçãozinhos, né, vermelho e preto. Bastou isso para o engajamento, é claro, explodir e a torcida ir à loucura. Somando os avanços das negociações, a movimentação do West Ham no mercado, a postura e os sinais das redes sociais, o cenário é claro. O caminho está aberto. Agora resta saber aí apenas quando o Flamengo vai conseguir colocar um ponto final nessa história, nessa novela e anunciar oficialmente o retorno de mais um cria do Ninho. É isso. Paquetá, chega quando? Deixe sua opinião nos comentários. Mas é isso, nação. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Eu preciso de você. Então, não deixe nunca de curtir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, porque faz parte de um processo de crescimento e eu preciso disso para que eu possa permanecer aqui motivado a produzir vídeos com maior qualidade. Cada vídeo eu tento fazer algo melhor para você. Então é isso. Saudações rubro-negras, para sempre Flamengo. Até o próximo vídeo.